Uma ótima noite, embora chegando. Estamos de volta, nunca mais eu tinha feito live, nunca mais eu tinha estado aqui ao vivo, então bora lá. Mandar um convitezinho pra galera pra avisar que eu já cheguei. E sejam todos muito bem-vindos. Bora lá. Olá, Simone, uma ótima noite, seja muito bem-vinda. E hoje a live é exatamente falando de autoestima, as 7 lições que eu aprendi, ó, com esse livro aqui. A morte é um dia que vale a pena viver. Que muitas pessoas estranham e falaram, que título é esse, que livro é esse? Mas esse livro traz tantas lições de vida, de aprendizado, pra gente repensar a nossa prática que vocês nem imaginam. Essa noite, essa live promete. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto vai dando um tempinho pro Instagram tá entregando para outras pessoas, aproveita você que já entrou, já compartilha essa live com alguém. Chama os colegas. Ateliê da Decoração entrou, seja muito bem-vinda. E enquanto as pessoas estão entrando, eu vou aproveitar para me apresentar para quem ainda não me conhece. Para quem ainda não me conhece, eu sou Yane Santos, eu sou hipnoterapeuta, também sou enfermeira de formação e atuo ajudando mulheres a combater ansiedade e depressão através da autoestima. Isso mesmo. É o autocuidado, é o olhar para você, é você entender qual o seu valor que simplesmente vai virar o jogo de ansiedade, de depressão. Porque na realidade, nada disso vai ser resolvido com remédio. Tudo isso precisa ser resolvido, ó, dentro de você. E esse livro aqui traz exatamente notícias, informações sobre isso. Porque aqui a Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é médica, especialista em cuidados paliativos, tem uma história linda e ela compartilha pra gente o que ela aprendeu nessa história de vida, trabalhando com pessoas nos últimos momentos da vida, aquelas pessoas que estão na fase final. E é uma fase que a gente não gosta de falar, principalmente nós aqui, ó, do Ocidente. A gente morre de medo de falar de morte. Morte não é um tema frequente nas nossas mesas, nas nossas rodas. Só que a morte é a única certeza que a gente tem da vida. E por isso é necessário que a gente também fale dela. Porque é necessário olhar para isso com naturalidade e aprender o que ela tem para nos ensinar. Porque se a gente aprende o que ela tem para nos ensinar, eu tenho certeza que cada um de vocês, assim como eu, vamos viver vidas cada vez mais plenas e abundantes, aproveitando, ó, o presente, o agora. Então, bora lá? Eu vou começar fazendo uma leitura de um trecho aqui do livro que eu achei muito sensacional. Ela já traz essa reflexão logo na introdução, e aí vocês vão perceber o quanto esse livro promete de autoconhecimento, de olhar para dentro de si, de aprender com as nossas dores e de estar pronto para dar o próximo passo. E aqui logo na introdução ela traz: se você expressar o que habita em você, isso irá salvá-lo. Mas se você não expressar o que habita em você, isso irá destruí-lo. Isso é uma frase de Jesus no Evangelho de São Tomé. E por que eu achei interessante a gente começar com essa frase? Porque quantas vezes a gente não vive a nossa realidade? Quantas vezes a gente não realiza os nossos sonhos, não vive o nosso desejo, preocupados
com as opiniões dos outros? Quantas vezes você deixa de se relacionar com a pessoa que você quer porque está aguardando a aprovação do seu pai ou da sua mãe? Quantas vezes você não escolheu a profissão que você queria porque você estava seguindo os passos da família e você não queria ir contra isso, você não queria contrariar seus pais, seus avós, seja lá quem for. E isso já mostra que a gente vai abandonando a nossa essência ao longo da vida para agradar as pessoas, para a gente se sentir. E esse agradar não é agradar por agradar, é porque nesse agradar a gente está pronto para fazer a coisa que o ser humano mais deseja. O que o ser humano mais deseja nessa vida é se sentir amado, é se sentir pertencente, ele quer ser igual, ele quer se sentir amado, ele quer se sentir aceito. E para se sentir aceito vale tudo, inclusive esquecer de si mesmo. E é nessa jornada desse vale tudo e se esquecer de si mesmo que muitas pessoas se perdem e adoecem. E aí vem ansiedade, vem depressão. Por quê? Porque elas esqueceram do princípio básico de serem elas mesmas. Todo mundo que adoece, principalmente pelas questões relacionadas à baixa autoestima, sofre disso. Sofre de não se conhecer. Sofre de não se aceitar. Sofre de se esconder de si mesmo. Porque a baixa autoestima é exatamente você não se dar valor. É você achar que o seu valor é o valor que o outro te dá. E assim você se perde dentro de você. E isso acarreta vários problemas em sua vida. Mas, dito isso, bora lá, né? A primeira lição que eu tirei aqui do livro, e aí, como eu disse, além de hipnoterapeuta, eu também sou enfermeira, então, enquanto profissional de saúde, ela simplesmente mostra pra gente quantas fragilidades a gente tem na vida. E ela traz a questão da dedicação ao trabalho. Que essa dedicação ao trabalho em excesso do profissional de saúde muitas vezes está ligada ao reconhecimento social. Isso mesmo. Está ligada ao status, ao poder de estar ali com uma pessoa mais importante, capaz de ajudar o outro. A questão do profissional de saúde está exatamente ligada ao fato de ser importante porque está se doando ao outro. Mas com que preço? E é interessante que ela fala que o profissional de saúde, ele acaba querendo ter um controle tão grande das coisas que ele começa a achar que o mundo depende dele para girar. E é aí que o profissional de saúde se perde. E aqui ela fala de médicos, mas eu já vi isso acontecendo com médicos, com enfermeiros, com assistentes sociais, porque o profissional de saúde, a gente está ali para ajudar, a gente está ali para cuidar, mas a gente não pode esquecer que a gente não consegue fazer isso se a gente não faz pelo outro. E quando você tá ali apenas pelo reconhecimento social, apenas para ter o status, apenas para poder chegar lá na frente e falar, eu fiz tudo por você, em detrimento até da minha vida, simplesmente você tá abrindo mão, inclusive de sua missão. Porque a gente precisa entender que a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. Se a gente não se cuida, se a gente não se olha, se a gente não se respeita, a gente simplesmente não consegue dar nada disso para ninguém. Aproveitando, deixa eu cumprimentar minhas queridas, a Lari, a Lecosta, a Regiane, que entraram aqui. Uma ótima noite, sejam todas muito bem-vindas. E aí, ainda em relação a essa primeira lição vinculada ao trabalho, é importante entender que o trabalho, seja ele qual for, aqui ela se referiu ao profissional de saúde, mas isso acontece em todas as esferas, que muitas vezes você se prende tanto ao trabalho, porque não quer olhar para as questões que estão além dele, que você se vicia em trabalho.
E essa, por exemplo, foi uma realidade na qual eu vivenciei. Que eu não queria olhar para as minhas dores, eu não queria olhar o quanto eu me sentia sozinha, eu não queria olhar o quanto eu estava triste, me perdendo em ansiedade, em depressão. Eu não queria olhar para essas dores. E aí o que é que eu fazia? Eu trabalhava cada vez mais. Cada vez mais eu estava ali para o trabalho. Só que quando você busca o trabalho como fuga, chega uma hora, gente, que o trabalho já não te satisfaz tanto. Sabe por quê? Porque o trabalho, assim como um relacionamento, assim como qualquer material, nada disso vai tapar o buraco que existe dentro de você. E é por isso que é tão importante olhar para a autoestima. Porque olhar para a autoestima é você tapar esse buraco descobrindo qual é o seu valor, qual é o seu lugar no mundo, se aceitando do jeito que você é, entendendo que você está aqui nesse mundo para fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que passam por você, mas fazendo a diferença com qualidade, com a forma que você é capaz de fazer, mas sendo de forma genuína, sendo de forma verdadeira, não para chegar lá na frente e dizer que você ajudou o outro em detrimento de você, não, fazendo isso com amor, fazendo isso com compaixão pelo outro, fazendo isso através de doação mesmo, mas de uma doação genuína. Sabe o provérbio da Bíblia? Que você precisa dar com uma mão sem que a outra saiba? É sobre isso que eu tô falando. Então o papel do trabalho é dar prazer, sim. Mas se você se vicia e se você se esconde nele, isso pode ser um problema. E isso é sinal de que sua autoestima simplesmente tá abalada. É melhor parar e dar uma olhada nela, porque senão os problemas só vão aumentar. Porque quando a gente não se enxerga com valor, ninguém mais vai enxergar. Bora lá para a segunda lição. E tá fazendo sentido, gente? Responde aí pra mim. Vocês acharam que tem relação essa questão dessa prática, desse trabalho em excesso, dessa dedicação descomunal com a autoestima? Comenta aqui nos comentários, vai compartilhando comigo. Se já tiver lido o livro e quiser dar um insight, sintam-se à vontade. A segunda lição da autoestima é a questão que ela traz da própria história dela, da Ana Cláudia, de teimosia com determinação. Ela, por conta da história dela da infância, que ela acompanhou uma avó que adoeceu, que teve amputação das pernas, e ela viu aquele sofrimento acontecer por muito tempo, aquilo foi comovendo ela, aqueles cuidados com aquela avó, que ela via chorando de dores, porque, para quem não sabe, essas úlceras que aparecem nas pernas, que são necessárias fazer amputações, elas doem, e mesmo depois da amputação, fica aquela dor fantasma naquele membro que continua doendo e continua assolando aquelas pessoas. E ela passou anos vendo aquela avó passando por isso, e aquela avó foi aquela avó que a educou também. E ela até conta que ela brincava com as bonecas e ela arrancava, ela cortava as pernas das bonecas, exatamente para assemelhar com a história da avó. E ela, dessa forma, ela foi vendo aquela avó adoecendo, tendo a vida diminuindo ao longo do tempo, porque chegou uma hora que ficou acamada, que já ficou presa à cama, e ela foi vendo aquele processo, sendo cuidada por alguém que era muito gentil, que era muito atencioso, que compartilhava tudo aquilo com ela. E isso a inspirou, e ela se tornou médica. Só que a gente já sabe, nessa sociedade de hoje, o médico glamouroso é aquele médico que está nos consultórios, com a parte de estética, com as partes de neurocirurgia, essas partes mais atrativas financeiramente, digamos assim, da medicina. Mas ela queria trabalhar com aquele paciente que estava no fim do tempo. O paciente que a gente chama o paciente do cuidado paliativo. Aquele paciente que já não tem mais jeito, que a medicina não vai conseguir mais fazer nada por ele em relação a ampliar a vida, mas vai fazer o cuidado dele de fazer um cuidado com mais qualidade, para que ele passe esses últimos momentos dele
com qualidade de vida. Porque mais importante do que fazer a vida crescer em tempo é fazer isso com qualidade. De que adianta? E isso é um relato que ela traz. Eu já vi algumas experiências dele de quantas famílias mantêm os seus entes queridos presos em máquinas com, por exemplo, diagnósticos de morte cerebral, porque simplesmente não sabem dizer o adeus. E sofre aquela pessoa que não está mais ali, mas tem um corpo definhando, sofre a família, porque o fato de não dizer adeus definitivamente não quer dizer que aquele luto não começou, não é verdade? Então a gente precisa falar da morte com mais naturalidade. E aí ela conta um pouco dessa experiência dela com esses cuidados paliativos. E uma coisa que ela traz é que quando ela fez essa opção por cuidados paliativos, simplesmente apareceu aquela dúvida, né? De teimosia ou determinação. E aí eu acho muito interessante que ela traz que quando dá errado é teimosia, quando dá certo é determinação. Hoje ela é uma médica extremamente reconhecida, trabalhando com cuidados paliativos, muito realizada, e isso faz dela ser uma pessoa determinada. Uma ótima noite, Rose, seja muito bem-vinda. Irapuã, que entrou também. A Velas Esporte, palestrante poderosa, sejam todos muito bem-vindos. E qual a importância dessa lição em relação à autoestima, quando ela fala de teimosia e determinação? Porque quando a gente faz isso, a gente simplesmente, quando a gente vai atrás dos nossos objetivos, a gente simplesmente está fazendo uma coisa que é básica. E sabe que coisa é essa? A gente está indo em encontro ao medo do julgamento, ao medo da rejeição. Porque é isso. Se você vai de encontro a tudo que as outras pessoas fazem, você simplesmente está se pondo no jogo de ser julgada, de ser rejeitada, por estar fazendo escolhas diferentes. E se você tem baixa autoestima, você não consegue fazer isso. Você fica agindo sempre voltada à opinião dos outros, sempre voltada ao olhar dos outros. E isso faz toda a diferença na sua vida, porque você passa a viver pela regra dos outros ao invés de viver pelas suas regras. E vou aproveitar, dar uma ótima noite para a Ginane, outra palestrante poderosa, incrível, com a história incrível de superação. De cara com a RH, minha querida amiga Cara, empreendedora, que está lançando um livro essa semana. Sejam todas muito bem-vindas. Então, quando a gente fala de teimosia ou determinação, e aproveitando até aqui a entrada de Karen, que acabou que me deu um insight, por exemplo, nesse mundo de empreendedor, quando você resolve empreender, por exemplo, e dá certo, aí você é determinada. Se dá errado, você é louca. E quem tá nesse jogo sabe que empreender não é algo que acontece da noite pro dia. Que você não vai logo de cara, fiz meu primeiro negócio, deu tudo certo, só são flores. Não! A gente precisa entender que no mundo de adulto não existe fracasso, existe feedback. Tudo que você faz é resultado. Você aprende com aquilo que você fez, que deu certo, você continua, que deu errado, você sabe que essa é uma outra oportunidade para fazer. Então, teimosia e determinação tem a ver com o seu resultado. Mas sempre começou com a única coisa, o seu desejo de fazer aquilo que está dentro de você, sem ter medo de julgamento nem de rejeição, porque você decidiu fazer o que fazia sentido para você. E com baixa autoestima, gente, é extremamente complicado fazer isso, porque você não consegue nem ser olhado. Você muitas vezes não consegue nem que interagir com as pessoas, ficar calado. Quem tem baixa autoestima vai num ambiente, por exemplo, diferente, se esconde, procura o banheiro, tá olhando sempre para baixo, evita contato visual. E você acha que uma pessoa assim é capaz de tomar uma decisão e ir de encontro ao que os outros falam? Sem pensar em julgamento, sem pensar em rejeição?
Claro que não. Então, se você tem esse tipo de comportamento, já começa a acender esse alerta que tem algo de errado. Sua autoestima tá lá embaixo. E a autoestima não tem a ver com aparência. Não tem a ver com estar bem vestido, engomadinho, cabelo escovado, unhas sempre feitas, maquiagem impecável. Autoestima não é isso. Autoestima é o valor que você dá pra você. Como é que você se trata? Como é que você se acolhe? É aí onde você muda o jogo. Quando você muda o seu diálogo interno. Quando você muda a conversa que você tem dentro de você mesma. De você mesmo. Porque o que importa é como você se sente. Como você se valoriza. Eu, por muitos anos na minha vida, sabe como eu falava comigo? Ah, que burrice, você faz tudo errado, você é a pessoa mais feia do mundo, ninguém vai gostar de você, ninguém vai olhar pra você. E é óbvio que eu achava que o mundo todo olhava assim pra mim. Porque era a forma como eu me tratava. Há poucos dias eu falei com uma pessoa, tava conversando com uma pessoa, falando dessa questão da imagem. Eu falei, por exemplo, há menos de 2 anos atrás eu não aparecia na internet nem por foto, porque eu tinha vergonha por conta da questão do vitiligo. Tava com meu peso ideal, mas eu tinha tanto desconforto, tanta dor por conta da questão do vitiligo que eu nem aparecia. Hoje eu tô praticamente 10 quilos a mais do que meu peso. O vitiligo tá aqui e eu tô aqui falando, me achando linda, me achando importante, me achando empoderada. Não é a imagem que mudou. O que mudou foi a forma que eu me tratava. De repente, uma vez ou outra, eu me pego falando, ah, que burrice. Respiro fundo e falo, não, você só fez uma escolha errada. Bora fazer pelo outro caminho. Porque tem a força de hábito. Foram mais de 40 anos falando assim comigo. Eu vou mudar da noite pro dia? Não. Mas eu tô ali me policiando, vivendo o momento presente. E isso é que faz a diferença. A Karen botou aqui, ó. Hoje eu estou linda e descabelada. Linda e poderosa. E é isso mesmo. É a gente se permitir se entender que essa beleza tá dentro da gente. Desse nosso autocuidado, desse olhar com acolhimento, com amor por nós mesmos. Uma ótima noite, Max San. Seja muito bem-vindo também. E bora lá? Antes... Me digam se tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui pra vocês, enquanto eu bebo um gole d'água, porque a minha garganta ainda não tá 100%. Uma ótima noite, Lucilene. Lucilene é terapeuta da ansiedade, seja muito bem-vinda. E vamos lá, né? Pra terceira lei da lição que eu aprendi sobre a autoestima nesse livro, que foi sobre a compaixão. E compaixão, gente, não é sentir a dor do outro. Compaixão é compreender a dor do outro sem senti-la. Porque a gente precisa entender que cada... Ah, Max é massa, tá aqui assistindo você também. Ah, eu não conhecia a foto dele não, gata. Então seja muito bem-vindo, Márcio, também. E aí é interessante a gente entender que compaixão é exatamente isso. É você compreender o outro, mas não sentir a dor do outro. Porque se você se perde na dor do outro, você não é capaz de ajudá-lo. Você só pode ajudar alguém num caminho que você já percorreu. A gente não consegue ajudar o outro se a gente não passou por nada semelhante ou se a gente não tem um conhecimento a mais. E para quem é profissional de saúde, ela fala muito disso. Inclusive, ela conta um pouco disso na história dela. Ela fala que, por conta de como ela viveu essa história com a avó dela, de ver essa avó sofrendo em casa, acamada, acolhida, o que é que aconteceu? Ela, no início, ela dividia a dor com os pacientes dela. Ela simplesmente ficava ali meio que sofrendo junto. E o que é que aconteceu? Ela vivia para os pacientes. Ela vivia com um bip o tempo todo no celular tocando. Quando deitava, não conseguia dormir, sempre agitada, sempre em estado de alerta, achando que qualquer coisa ia acontecer, porque ela tinha aquela impressão de que para o mundo acontecer precisava dela. E o que foi que aconteceu? Ela simplesmente adoeceu.
ficou 42 dias afastada de atestado. Porque estava estafada. Estava com, eles chamam de estresse pós-traumático de segunda intenção. E ela estava num nível tão alto que ela não conseguia mais ajudar ninguém. Mas por que ela chegou nesse estado? Porque ela achou que para ajudar o outro ela precisava sentir a dor do outro. E assim, ela não ajudou nem a ela nem o outro. Ela sucumbiu na própria dor. E é interessante isso porque ela fala que quantas vezes você, assim como ela fazia, ou eu também já fiz, para ajudar o outro, a gente simplesmente abre mão dos nossos interesses e depois a gente fala, mas eu fiz isso por você, né? Eu já vi muito e percebo muito isso hoje enquanto terapeuta de pai e de mãe. De estar muitas vezes falando pro filho lá na frente, né? Mas eu lhe dei as melhores escolas, eu fiz isso por você, eu fiz aquilo por você, como se fosse cobrando. E não existe essa cobrança. Essa cobrança faz mal pros filhos. Porque os pais, eles dão o que eles podem. E pelas leis sistêmicas, é a única relação que não há troca. O amor do pai pelo filho é unilateral. Um filho nunca vai poder devolver pro pai ou pra mãe o que ele deu, porque nenhum filho vai poder dar pro pai e a mãe a vida. Então é injusto esse tipo de cobrança. E eu, agora, enquanto terapeuta, eu começo a ver quantas mães chegam falando dos filhos, homens, mulheres de 30, 40 anos, como se fossem crianças. E elas não entendem que quanto mais elas tratam eles como crianças, prendendo esses filhos a elas, mais eles não crescem, mais eles adoecem, assim como ela também. Por quê? Porque, mais uma vez, eu volto a falar, a compaixão não está relacionada a você sentir a dor do outro, mas é você compreender, acolher e ajudar a transformá-la. E quando eu falo disso, isso é porque eu deixei as pescas aqui, gente, porque senão eu me perco, né, nas 7. E quando e uma coisa que eu achei muito interessante é que ela diz assim, que quando você fala que você deu a sua vida pelo outro, que você tá ali pelo outro com uma intenção muito grandiosa, é importante atentar que isso não é verdade. Sabe por quê? Porque quando você diz que se deu pro outro e se negligenciou, você não tá dando pra você o melhor que você pode pra você mesma. E se você não dá o melhor pra você mesma pra você, simplesmente você não pode fazer isso por ninguém. Essa conta é uma conta que é básica e que todo mundo pode aprender. A gente só pode dar o que a gente tem. O que a gente não tem, a gente não dá. E eu aprendi isso assistindo uma avaliação. E aquela avaliação me tocou de um jeito que aquilo ficou gravado aqui na minha cabeça, como diz o meu mentor Cleito, tatuou no meu ser e eu nunca esqueci. Numa entrevista para um atendimento, a hipnoterapeuta perguntou para uma mulher ela fez a seguinte pergunta: quanto é que você se ama? E era uma mulher que estava saindo de um histórico tava com ansiedade, depressão, tinha tido um câncer de mama, tinha cerca de 2 anos, então tava naquela avaliação, não tinha mais nada, mas não é considerado cura, né? Porque precisa de 5 anos para ser considerado cura. E aí ela perguntou quanto ela se amava. Aí ela disse 0. Aí a hipnoterapeuta falou pra ela: 0 não, porque se você tá aqui, você se ama um pouco. Quanto é que você se ama? Aí ela falou 2. E aí ela depois perguntou: e quem é a pessoa que você mais ama no mundo? Aí ela falou: as minhas filhas. E aí a hipnoterapeuta
que estava conduzindo ela, muito sabiamente perguntou: e você acha que se amando dois, você dá o melhor de você para suas filhas? Aquela mulher desabou ali na frente e começou a chorar. E aquilo me tocou numa profundidade que eu nunca mais esqueci. Porque ali foi a prova de que, com aquela simples pergunta, ela percebeu que ela nunca poderia dar para as filhas o que ela não dava para si mesma. Porque se eu peço R$100 para você e você só tem 10 para me emprestar, por mais que você queira, você não vai conseguir me dar o 100. E é isso que acontece quando a gente tem baixa autoestima. A gente fica buscando agradar o outro, fazendo tudo pelo outro em detrimento da gente. E isso vai nos adoecendo. E quando a gente tá doente, a gente não consegue ajudar mais ninguém. E a Karen colocou aqui, ó, que é muito necessário a gente estar falando de autoestima. É sim, é imprescindível, porque sem autoestima a gente não consegue melhorar o mundo. E eu vou aproveitar que dessa paradinha, dar uma ótima noite pra Patrícia, que entrou, pra Tânia, que entrou, Tânia Gobit, que também é terapeuta, a Lenalda, que é outro hipnoterapeuta, a Gea Brito, o José Hilton, que formou comigo, é da minha turma. Sejam todos muito bem-vindos. E bora lá? Pra quarta. Essa é a quarta. É porque eu escrevi, gente, senão eu ia me perder, né? Qual é a quarta lição da autoestima que eu aprendi aqui? Que quando vem a percepção da finitude, aí sim você se torna o protagonista. Muitas vezes, quando a gente está falando de paciente terminal, as famílias querem esconder isso deles. Não querem dizer que realmente eles estão na fase final. E pelos relatos dela, relatos de outros livros que eu tenho lido e algumas experiências minhas, o que é que eu percebo? Que quando chega aqueles últimos momentos da vida, que muitas vezes você não tem força nem para se limpar, que você faz suas necessidades na cama, usando fraldas, que nesse momento você começa a olhar verdadeiramente para a sua vida. Você começa a entender o que é que aconteceu, o que foi que você plantou, o que foi que você fez com a sua vida. E nem sempre você fica feliz com o que você fez. A maioria das pessoas, eu posso dizer pelos relatos que tenho visto aqui, e num outro livro também incrível, que chama Os 5 Arrependimentos, das pessoas mais comuns, os 5 arrependimentos principais antes de morrer, que traz exatamente como essa falta de fazer suas próprias escolhas, falta de desfrutar a energia do outro, falta de desfrutar até o que você próprio conquistou, o quanto isso atrapalha a sua vida. E é interessante que quando chega esse momento de finitude, que simplesmente você precisa prestar contas, né? Você tá prestando contas, você tá olhando para o que aconteceu com você, para o que deixou de acontecer, que é exatamente nesse momento que você começa a tomar atitudes. E é interessante que é um momento que ele traz até que, por exemplo, às vezes não é na morte, é no emprego. Sabe quando você não está satisfeita no seu emprego e de repente você começa a mostrar quem verdadeiramente você é para sair dali? Ou quando num relacionamento não tá dando mais certo, você não tá mais afim dali e você começa meio a deixar aquele jeito galanteador, aquele acolhimento todo embora e você se mostra realmente como você é? É exatamente o que acontece naquele momento que precede a morte, que você tá vendo que ela tá chegando, que seu momento tá chegando a fim. Você não precisa mais usar uma máscara. Você não tá mais preocupado com o julgamento. Você não tá mais preocupado com a rejeição. Você deixou de estar preocupado com o que as pessoas pensam. E você simplesmente se dá a oportunidade de ser quem você é. E é por isso que o arrependimento mais comum das pessoas antes delas morrerem, que elas retratam, tanto a Ana Cláudia quanto a Brown, no outro livro do qual eu falei, é exatamente que
As pessoas gostariam de ser felizes fazendo as suas próprias escolhas. Que parece algo tão simples, mas que é algo que a gente praticamente não faz, né? Ser responsáveis pelas nossas próprias escolhas. E é interessante que ela ainda traz uma outra questão que é muito importante, que é enquanto você não faz esse olhar para você, você simplesmente passa pela sua vida sem vivê-la. É o que ela tem uma frase que eu achei muito forte, que eu até anotei, que ela fala: são as pessoas que faltam na própria vida. E imagine o que é você não estar presente na sua própria vida. Como isso adoece. Como isso impacta tanto você quanto a sua família. Porque você vira o que ela chama lá na frente no livro, e que faz parte da nossa 5ª lição, um zumbi existencial. Você simplesmente passa pela vida sem sentir, sem amar, sem chorar, sem vontade de viver, sem se relacionar, porque você simplesmente tem medo de viver. O zumbi existencial é gente que não sente, que não vive. E ela escreve, eu vou até abrir aqui a página. Enquanto isso, vou dar uma ótima noite pra Cíntia, pra Lori. Seja muito bem-vinda, Lori. Nunca saudades de você. Tava com cara e a gente lembrou de você esses dias. Faltou você com a gente no evento que a gente tava, viu? Aquele evento servia pra você também. Deixa eu abrir aqui. E aí, olha o que ela trouxe. Muita gente não está viva de fato, mesmo com o corpo funcionando bem. É uma coisa terrível. Gente que enterrou suas dimensões emocional, familiar, social e espiritual. Gente que não sabe se relacionar, que tem dificuldade de viver bem, sem culpas nem medos. Gente que prefere não acreditar, para não correr o risco de se decepcionar, seja em relação ao outro, seja em relação a Deus. Gente que não confia, não entrega, não permite, não perdoa, não abençoa. Gente viva que vive de um jeito morto. Temos mortos andando livres nas academias de ginástica, nos bares, nos almoços de família, de comercial de margarina, desperdiçando domingos por meses a fio. Gente que reclama de tudo e de todos. Gente que perpetua a própria dor, se entorpecendo com drogas, álcool ou antidepressivos, tentando se proteger da tristeza de não se saber capaz de se sentir alegre. E quantas pessoas a gente conhece assim? Que foge da vida, que não se manifesta, que simplesmente não se abre para o outro com medo de se machucar novamente por conta de experiências que teve lá na infância e que hoje na vida adulta ele nem percebe essa relação. Mas essa relação tá lá. Porque os nossos comportamentos de hoje não foram traçados e apareceram da noite pro dia. Esses comportamentos foram criados com as experiências que a gente trouxe, de lá da infância, que a gente foi construindo, seja na nossa família, seja na nossa escola, seja pela própria sociedade. E se a gente está vivendo, passando por problemas, se a gente está, como eu vejo muitas pessoas, principalmente profissional de saúde, principalmente aqueles do setor público, que era o setor ao qual eu pertencia, endividados, com problemas na família, reclamando de ansiedade, depressão, nada disso começou agora. Tudo isso começou lá atrás, com as experiências que ele teve, com as escolhas que eles foram fazendo, com as escolhas que eu também fiz e que me levaram a adoecer também. Eu comecei essa jornada, gente, não foi da noite pro dia, foi porque eu senti dor. E quando a dor me incomodou, eu fui lá falar, falei, não dá pra viver assim. Só que nem todo mundo tem essa coragem. Prefere viver anestesiado, usando álcool, usando drogas,
usando medicamentos. E tá tudo certo, cada um faz a sua escolha, cada um sabe o preço que está disposto a pagar. Agora, não dá pra dizer que a culpa é do outro, porque depois que a gente cresce, a gente simplesmente é capaz de fazer escolhas e a gente precisa ser responsável pelas escolhas que a gente faz. A sexta lição, e as meninas falaram aqui da barraquinha, e eu vou usar esse exemplo da barraquinha, porque, por exemplo, quando o Lodo trouxe a questão da barraquinha de pipoca, que eu tava colocando lá, tipo, podia ser o sonho dela. Era disruptivo, era original, e que de repente poderia até dar certo. Se não desse certo, ela colocou lá, não deu certo, ela vai e vende outra coisa, vê se ela pode mudar de ponto, se de repente não era a pipoca que ela precisava vender. Porque empreender é erro e acerto, não é verdade? Independente do julgamento do outro, ela tem a opção, ela tem a oportunidade de chegar lá e fazer isso. E é importante que quantas vezes a gente... E do mesmo jeito que foi uma brincadeira com a barraquinha de pipoca, muitas vezes a gente deixa de fazer coisas que a gente quer exatamente preocupada com a opinião dos outros. E às vezes são coisas importantes. Às vezes tá num relacionamento que não tá bom e não sai porque o que é que os outros vão pensar. A minha mãe gosta dele, o meu pai gosta dela, então eu vou continuar aqui. E aí é onde tá. O medo do julgamento, o medo da rejeição são extremamente importantes para quem tem baixa autoestima. Porque ele não é capaz de lidar com esse enfrentamento. Porque ele acha que se ele vai para esse enfrentamento, as pessoas não gostam dele. E eu comecei a live dizendo que o maior desejo do ser humano é ser amado. É se sentir pertencente. E quando você não entende esse seu valor próprio, você acha que ninguém é capaz de te amar e de te respeitar e de te aceitar do jeito que você é, porque você mesmo não se aceita. Então, mais uma vez eu volto. A autoestima não começa fora da gente, a autoestima começa dentro de cada um de nós. Sexta lição, estar mais tempos, e aí eu vou aproveitar, né, que eu tenho amigas aqui, estar mais tempo com os amigos. Isso mesmo. Por quê? Porque com os amigos você pode ser quem você quer ser. Porque, por exemplo, quando o Lodi trouxe a questão da barraquinha da pipoca, ela trouxe entre amigos. Talvez se ela estivesse no outro grupo, ela não trouxesse isso. Do mesmo jeito que entre amigos a gente consegue chorar, a gente consegue explodir, a gente consegue contar as nossas dores, a gente consegue dar risada. Porque quando a gente tá entre amigos verdadeiros, e quando eu falo amigos verdadeiros, gente, são amigos que a gente tem conexão de verdade. Não adianta falar de pessoas que você chama de amigo, mas que só é amigo quando você tá bem. Amigo tá ali o tempo todo. As meninas mesmo que eu falei, vou aproveitar também e dar uma ótima noite pra Thaís, que é uma grande amiga, Ilka, uma ótima noite. Lore e Karen, por exemplo, são amigas que não são amigas de hoje, são amigas de lá da infância, da minha adolescência, que a gente fica 15, 20, 25, 30 anos sem se ver. E vou parar por aqui, porque senão também vocês vão achar que a gente tá velha demais. E quando a gente se encontra, a gente brinca como se a gente fosse criança. A gente traz lembranças de tempo lá atrás. Gente, tem horas que a gente se encontra e que a gente começa a falar de novelas da década de 90, começa a falar de Vamp e das coisas que a gente fazia. E a gente se diverte, a gente compartilha. E como esses momentos são bons. E como a gente sai dali com mais energia, todo mundo se respeitando, todo mundo se amando. E é muito interessante falar sobre isso, porque, por exemplo, já teve encontros nossos que teve colegas que não foram, porque falaram, eu tô gorda e não quero que ninguém me veja assim. Olha o grau de adoecimento que a gente tá. Do mesmo jeito que teve momentos que eu me questionei se eu iria, porque na época da adolescência eu praticamente não tinha vitiligo. E eu pensava, poxa, mas eu vou assim, o que é que eles vão pensar de mim?
Só que por algum grande motivo, de alguma força interna, me falava, não, vai. Eu botava um pozinho para disfarçar e ia. Mas, por exemplo, com o peso, que ela não conseguia fazer o peso desaparecer da noite pro dia, não foi. Perdeu a oportunidade de se encontrar, de se confraternizar, de ser feliz. Porque nesses momentos a gente sai feliz. A gente sai dos encontros revitalizados, revigorados. Toda vez que tem encontro, eu falo, a gente tem que marcar outro. Demora mais 1 ano, 2. O penúltimo foi antes da pandemia, teve a pandemia, usava a pandemia de desculpa. Mas não é sobre isso. É sobre a gente estar perto de pessoas que a gente ama. É sobre a gente estar perto de pessoas que a gente se conecta. É sobre a gente se permitir ser feliz. Porque quem tem baixa autoestima acha que não merece nada. Acha que faz tudo errado. E quem faz tudo errado não merece recompensa. Então, você, até para desfrutar da sua vida, entender que você é merecedor, você tem que cuidar dessa autoestima. Para você entender que você merece sim ser feliz, porque todo mundo que está aqui merece ser feliz. Ou você acha que o universo foi criado para botar um monte de gente triste e infeliz para estar aqui vivendo? Para trazer o que para o mundo? A gente precisa entender que o universo é abundante e próspero, a gente tira pela natureza. O homem destrói, daqui a pouco tá lá, florescendo. Você põe concreto e a árvore, não sei como, a plantinha vai lá e aparece. Tem as queimadas no cerrado, acaba com tudo, de repente, ano seguinte, tá lá, tudo lá, florescendo. Porque o universo é isso, é abundante. E se a gente faz parte do universo, a gente também é abundante, a gente também é próspero. A gente só precisa mudar a mentalidade. Tem um ditado, eu acho que eu não lembro se é chinês, eu não lembro, mas que eu li no livro, que ele diz assim, que se um eucalipto, que são essas árvores que tem mais de 30 metros de altura, tivesse a mente de um humano, ele não passaria de 3 metros. Ou seja, quem te limita é você. É a sua mentalidade que te impede de crescer. E é isso que a gente precisa cuidar. Por quê? Porque essa mentalidade é exatamente você achar que você não tem valor. Essa mentalidade é que faz você deixar de ser original, de deixar de você ser você, para ser igual a todo mundo. E ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é único e especial. Cada pessoa tem as suas habilidades, tem as suas qualidades e tem as suas imperfeições. Porque ninguém que está aqui é perfeito. Mas a gente está aqui. E a gente pode crescer, a gente pode evoluir, a gente pode ser feliz. E a gente deve fazer isso. E é aí onde está a questão. E a finitude da vida traz exatamente essa reflexão. De que você não viveu a vida que você quis. Você não esteve com as pessoas que você amava. Você só se dedicava ao trabalho. E aí? Qual é o sentido dessa vida? Será que foi para isso que você veio? Será que você não tem um propósito? Será que você não merece cada vez mais coisas desse mundo? Vou aproveitar e dar uma ótima noite para Raulinda também, uma grande amiga dos meus tempos de Aracaju, enfermeira também de formação. E, por fim, a 7ª lição, que traz a questão do luto. E traz a questão do luto, gente, como o fim de um ciclo. E esse luto não necessariamente é só das pessoas. Esse luto, ele acontece quando acaba uma relação, quando você termina um ciclo no emprego. Porque o luto é simplesmente esse término. E esse término tem que ser acompanhado do que você aprendeu com essa história. E uma coisa que é muito importante que ela fala aqui, que a grande questão do luto é que ele dói mais quando você aproveitou menos o outro. Então, é por isso que é importante você dizer para o outro que você ama, de você estar ali compartilhando com ele aqueles momentos e mostrando para ele o quanto você é feliz por ter ele ali do seu lado, por ter ela ali do seu lado. Seja sua mãe, seja seu pai, seja um amigo, seja quem for. Sabe por quê?
Porque na hora que ele se for, não adianta você chorar porque você não disse que amava. Como um grande amigo meu, por exemplo, no dia que o pai dele faleceu, ele não sabia que o pai ia falecer, quando ele estava saindo do hospital, ele falou que o pai estava agitado, olhou para trás, deu vontade de voltar e dar um abraço pro pai, e simplesmente ele não teve essa coragem e seguiu. E na madrugada ligaram para ele para dizer que o pai dele tinha falecido. E até hoje ele se culpa por isso. Porque ele não fez o simples gesto de abraçar. E quantas vezes a gente tira essa oportunidade da gente de dizer pro outro quanto o outro é importante, quanto a gente ama. E eu tô falando porque eu sou uma pessoa que, antes de olhar pra isso tudo, gente, tudo que eu tô falando aqui eu também já senti na pele, porque eu não sou perfeita, não. Eu saí de casa aos 22 anos pra trabalhar no interior da Bahia. E, por exemplo, às vezes ficava 15, 20 dias fora. Na época que eu fui pra Brasília, às vezes eu ficava 6 meses fora. E quando eu chegava em casa, eu não tinha coragem de dar um abraço na minha mãe. Não é porque eu não queria, não, porque eu tinha vergonha. Eu ficava pensando o que é que minha mãe vai pensar de mim se eu der um abraço nela. Eu achava que isso era fraqueza. Eu achava que me emocionar na frente dos outros era sinal de fraqueza. E não, é sinal de coragem, porque eu sinto. Todo mundo sente. Por mais que você queira esconder. E quanto mais você busca esconder, sabe o que acontece? Mais você adoece. Quando a ansiedade está explodindo no teu corpo, a depressão, que você começa com esses tremores, coração acelerando, mão gelada, sabe o que é isso? É uma panela de pressão prestes a explodir. Porque o seu corpo tá gritando socorro. E aí, Karen botou aqui, ó. Eu também tô trabalhando isso. Isso mesmo, Karen. Pode trabalhar. E é um dia de cada vez. E eu vou te dizer, eu comecei a trabalhando isso, no início era difícil, hoje em dia é normal. Hoje em dia, pra mim, é normal. E é tão interessante que quando a gente muda, o outro muda. Quando eu comecei a fazer esse movimento, a minha mãe também começou a vir me abraçar. Hoje em dia, se eu vejo ela, por exemplo, que às vezes ela vem pra casa da minha irmã aqui em Salvador, se eu estiver lá 2, 3 vezes, eu dou 2, 3 abraços. Fiquei sem ver 1, 2 dias e eu tô lá indo e vou e dou um abraço. A minha irmã, da mesma forma, eu dava um abraço na minha irmã quando era aniversário. E olhe lá, não sabia nem abraçar direito. Era toda sem jeito. Mas a gente precisa fazer o quê? Movimento. Se a gente não está satisfeita com o resultado, o que é que a gente precisa mudar? A ação. Só que muitas vezes a gente não consegue mudar a ação, sabe por quê? Porque o problema não começou na ação. O problema começou aqui, ó. Com o que a gente pensa, com o que a gente sente. E é por isso que é importante olhar para dentro da gente. E é por isso que é importante olhar para o que é que essa autoestima está apontando. Porque se você não tem coragem de assumir quem você é, se você não tem coragem de olhar para você, se você não tem coragem de reconhecer o seu valor, ninguém vai fazer isso por você. Se você não é capaz de sentir, se você é capaz de mostrar. Quantas mães hoje eu vejo presas nos filhos de 30, 40 anos, querendo resolver a vida deles, se sentindo culpada. E ela fala, mas a culpa é minha. Eu já cansei de dizer, não, a culpa não é sua, seu filho já é um adulto, porque um homem de 40 anos que já tem filho é um adulto. Se ele tá preso na vida de uma criança, tá errado. E não adianta ela querer tomar conta disso. Não vai resolver. Porque um adulto precisa se cuidar. E eu tô falando isso, por exemplo, trabalhando com terapia, eu vejo muita mãe falando, eu vou ligar, eu vou marcar pra mim e pro meu filho, quantos anos tem meu filho? 40? Passe meu número e ele entra em contato. Se ele não entrar, é porque ele não quer. Porque a gente precisa entender que a jornada do autoconhecimento,
É do autoconhecimento. É você que escolhe. Eu só fui responsável por fazer a minha jornada. Hoje eu ajudo pessoas a trilhar por essa jornada porque eu conheço o caminho. Mas eu não posso fazer isso por ninguém. Se eu pudesse, eu já tinha feito por muita gente. Mas não posso. Não cabe a mim. No início, eu sofria por isso. Porque eu sei o quanto isso é libertador. Eu sei o quanto isso pode mudar a nossa vida. Assim como mudou a minha. Mas eu simplesmente não posso obrigar ninguém a fazer. Porque é uma escolha. Porque é muito mais fácil a gente se dizer que a gente não tem oportunidade, que a gente não tem tempo, que a gente não tem dinheiro, que eu preciso fazer um concurso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso cuidar daquele outro. Mentira! Isso é tudo desculpa. Porque, como eu disse pra você, se você não tem um tempo pra cuidar de você, você não consegue cuidar de ninguém. Porque você não dá o melhor de você pra ninguém. Porque se você não dá o melhor de você pra você, você com certeza não dá pra mais ninguém. Esses dias mesmo, eu tava conversando com a minha irmã. Porque eu fiquei preocupada com a situação dela em algumas questões que me chamaram a atenção. E aí eu falei com ela. Ela veio? Ela foi no meu consultório? Não. Ela disse que não tinha tempo, que isso, que aquilo outro. Eu posso abrigar? Não. Mas eu também disse pra ela, ó. Eu só posso ir até aqui. Eu não consigo fazer mais. Porque o restante é responsabilidade sua. Mesmo os meus sobrinhos, por exemplo, que eu amo e que eu busco ajudar, tem coisa que eu não consigo. Porque com criança, por exemplo, imagine que a criança ela é um peixinho. E a família é o aquário. O aquário tá lá, sujo. E o peixinho adoeceu. Eu vou lá, tiro o peixinho do aquário, levo, trato, cuido, boto na água cristalina. Quando eu volto esse peixinho pro aquário, aquele aquário com a mesma água suja, com aquelas mesmas situações, o que é que acontece? O peixinho adoece de novo. Só que, quando é uma mãe que se refere ao adulto, aí já não dá. Por quê? Quando é um homem que já tem a vida dele, que já tem a família dele, ele que se torna o responsável pela essa outra criança. Acabou o vínculo com a mãe. A mãe não pode mais dar conta dele. A responsabilidade da vida é dele. E aí é onde ela traz a importância, e que eu achei muito legal, de mostrar que às vezes as pessoas passam a vida ausentes da sua vida e só percebem isso na hora da morte. Então, aconselho, e assim, gente, é uma leitura gostosa, é simples. Ela, inclusive, aqui traz 2 capítulos falando de Covid, ó. A morte é um dia que vale a pena viver. Porque ela faz a gente refletir sobre a nossa vida hoje. Porque a nossa vida acontece no presente, é no agora. É aqui onde a gente faz a diferença. É mudando o que a gente vivencia hoje. Eu não quero chegar lá com 50, 60, 70, 80 anos, sei lá quantos anos seja, e olhar para trás e achar que a minha vida não serviu para nada. Que eu não aproveitei nada, que eu não ajudei ninguém, que eu não amei ninguém. É sobre isso. É sobre o que você está fazendo com a sua vida hoje. Porque você não se dá valor. Porque você só se julga. Porque você só se critica. Porque você fica dependendo dos outros para escolher a sua vida. E é difícil fazer diferente? É. Não vou dizer que é fácil, não. Mas depois que você toma gosto, minha filha, porque você começa a ver a felicidade que isso te dá, o jogo muda. É a questão do primeiro passo. É a questão da primeira escolha. É um passo de cada vez. Porque a criança aprende a andar caindo. Ela cai quantas vezes?
e daqui a pouco tá a criança correndo. Só que a gente, depois que cresce, levou um tombo. Nem caiu e se arrebentou, não. Levou um tombo. A gente não quer fazer mais nada. Fica com medo. E quem tem medo, simplesmente não vive o que veio para viver. Porque veio para viver o extraordinário. Mas se prende na mediocridade. Se prende em desculpinhas. Por quê? A zona de conforto, gente, tá aí. A zona de conforto, as pessoas acham... Ah, a zona de conforto. A gente precisa entender que pra mente a zona de conforto é o conhecido. Não quer dizer que tá bom, não. Apesar de conforto da ideia de que é o gostosinho, é o quentinho. Mas pra mente o gostosinho, o quentinho é o que a gente conhece. Mesmo que seja ruim. Então, às vezes, você tá num relacionamento que não é bom, mas pra sua mente diz, esse é melhor, esse eu conheço, bora ficar aqui. Tá no trabalho que você detesta, mas esse eu conheço, bora ficar aqui. E assim você vai se mantendo preso em situações, em relações, em trabalhos que não fazem sentido. Por quê? Porque você tá preso no medo que não é real. É um medo imaginário. Por quê? Porque nada te põe em risco. Porque você sair de um emprego para o outro, isso não te põe em risco. Quantas pessoas têm medo, por exemplo, de mudar de um setor para outro? Eu, que venho do setor público, por exemplo, e já me perguntando, por que você não muda de um posto? Porque esse posto eu já conheço. Eu já sei como é que é. Mesmo sendo desconfortável. Tem o conforto de já conhecer aquilo. É assim que a mente funciona. Para os relacionamentos, para o seu autocuidado, para tudo. Mas quando você muda a sua percepção que você tem sobre você mesma, sobre a sua autoestima, sobre o seu valor, sobre o que você merece, aí sim o jogo muda. Aí sim você é capaz de viver tudo que você tem para viver. E eu espero de coração que essa live tenha trazido um pouco de reflexões para vocês sobre isso. Sobre como vocês estão vivendo a vida de vocês. Como é que tá essa autoestima. De promover o autocuidado. Porque sem autocuidado a gente não consegue cuidar de ninguém. Sem a gente se aceitar, sem a gente se amar, sem a gente se acolher. Da próxima vez que você falar com você, burra, besta, tô gorda. Respira fundo e fala, não, muito obrigada pelo que eu tenho aqui. Eu tô gorda, eu posso emagrecer. Eu fiz errado, eu agora já sei que desse jeito não dá certo, eu vou fazer daquele. Nada de ficar se criticando o tempo todo. Nada de ficar se colocando pra baixo. Isso não vai te levar a lugar nenhum, a não ser te adoecer. Tá? E se tiver fazendo sentido pra vocês, depois, quando terminar essa live, eu vou deixar ela salva. Você compartilha com alguém que precisa desse conteúdo. Vou deixar também, se vocês puderem. Eu queria saber quais foram os insights que vocês tiveram com essas lições de autoestima. Então, se vocês quiserem colocar nos comentários o que é que você aprendeu com essa live. Um insight, por quê? Porque, gente, quando eu tô aqui falando pra vocês, eu aprendo mais sobre isso. Então, quando você vai lá e escreve o que é que você aprendeu, você também tá aprendendo mais. Você também tá ativando um novo caminho aí de um conteúdo que vai te levar para uma nova mentalidade. Porque a gente precisa construir uma nova mentalidade pra gente transformar esse mundo. Porque o mundo não vai transformar sozinho, não. Sou eu e cada um de vocês aí. Quando a gente se muda, a gente transforma o mundo num mundo muito melhor. E eu tenho certeza que todo mundo quer viver num mundo muito melhor, né? Isso eu tenho certeza absoluta. Mas antes de encerrar, eu vou ler pra vocês uma última passagem aqui do livro dela, que eu achei muito linda, que é falando das lágrimas. Porque quantas vezes a gente tem vergonha de chorar, né, na frente dos outros. Eu até contando a história do meu amigo, até me emocionei, porque é uma pessoa muito querida minha. E quantas vezes a gente tem vergonha, né, de derramar essas lágrimas. Quantas vezes a gente se acha frágil, a gente acha que a gente tá sendo bobo,
porque a gente está sentindo, quando na realidade a gente está simplesmente sendo humano. E todos nós somos o que, gente? Humanos. Então, pra gente concluir essa live hoje, ela coloca aqui, ó. Deixe-me ver. O amor não morre com o corpo físico. O amor sempre permanece. Se você perdeu ou está perdendo alguém que ama muito, faça esse exercício. Enumere o que aprendeu e em seguida relembre dias muito engraçados com aquela pessoa. Medite sobre as risadas altas que essas lembranças desencadearão em você. As lágrimas que você vai verter nesse processo aliviarão muito a sua dor, porque as lágrimas, elas são feitas de água salgada como o mar. Chorar essa emoção é como tomar um banho de mar, de dentro para fora, porque tudo pode morrer, exceto o amor. Só o amor merece a imortalidade dentro de nós. E eu concluo aqui exatamente lembrando para vocês o que eu disse lá atrás, que a grande dor da finitude é quando a gente não aproveitou os momentos em que o outro estava ali presente do nosso lado. Então, se você está passando por um processo desse, faz esse exercício. Mas se você não está, começa a praticar esse amor pelo outro. Começa a se doar mais para o outro. Começa a ter um tempo de qualidade com o outro, sabe? Dá aquele abraço apertado. Se tem vontade de chorar, chora. As pessoas que são da minha geração às vezes têm mais receio de dar um abraço no pai, na mãe. Quantos de nós nem tem mais pai nem mãe para dar esse abraço? Você tem essa oportunidade, vai lá, dá. Porque pode ser o último, a gente sabe do hoje, não sabe do amanhã. A gente viu aqui na Covid, mostrou pra gente o quanto a gente é frágil. E o que é que a gente precisa aprender com a Covid? Que a gente é frágil, isso a gente já sabia, mesmo sem querer se dar conta. Mas agora que se deu conta, bora aproveitar isso e provar que a gente é de carne e osso, que a gente pode dar um abraço, que a gente pode dar um acolher. E como é bom dar um abraço, dar um beijo, sentir um carinho, fazer um carinho numa pessoa que a gente ama. Então, aproveita e faz isso. E se hoje você não pode dar esse abraço agora, liga, dá um alô, faz uma mensagem. Eu aposto que quem está do outro lado vai amar receber esse afago. Porque muitas vezes a gente quer que o outro faça, mas a gente não faz. Então, você não pode controlar o outro, mas você pode controlar você. Então, vai lá, dá o primeiro passo e mostra que você quer ser diferente. Você quer deixar de ser um zumbi existencial para ser você e mostrar para o mundo o que tem de melhor aí dentro de você, tá certo? Pessoal, gratidão por estarem aqui comigo. Amei a companhia de vocês. Tava com saudade dessas lives, porque adoeci, fiquei sem voz, fiquei com pigarro. Mas eu falei, sabe de uma, vou voltar assim mesmo. Se tossir um pouquinho, se a voz faltar um pouquinho, todo mundo vai compreender, porque eu sou humana também e tá tudo certo. Então, gratidão por estarem aqui comigo. Gratidão, Karen. Saudade já. Aí esses dias a gente se encontrando, parou de se encontrar da saudade logo. Então, se cuidem, façam esse exercício, mostrem quem vocês são, comecem a se olhar diferente, comecem a se acolher e eu tenho certeza que as mudanças vão acontecer. Beijão e na próxima semana tem mais. Eu só vou precisar fechar qual vai ser meu dia de live, mas eu vou avisando pra vocês. Continua aí me seguindo que eu vou avisando quando serão as próximas lives. Ah, e quem tiver alguma sugestão de tema, pode mandar no direct, que aí eu posso inclusive estar fazendo com temas diferentes, livros diferentes. Manda sugestão, porque aí a gente faz esse momento de troca cada vez mais, torna ele cada vez mais prazeroso. Beijão e até mais. Tchau!
Boa! Vou colocar a caixinha, gatona. Beijo, beijo, Thay.